Senhora presidente, senadora Ana Amélia, do querido Rio Grande do Sul, chega no plenário também o senador Roberto Requião, do Paraná, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Depois de 50 anos, é difícil, né, senadora Ana Amélia, falar MDB. Depois de 50 anos de PMDB, PMDB do Pedro Simon, PMDB do Luiz Guimarães. Aliás, o senador Pedro Simon nunca falou PMDB, falava sempre Ele falava MDB, sempre é verdade. Falou, injustiça se faça, admiro muito o senador Simão, e ele sempre falou MDB. Ele fez questão, além de autêntico, histórico do partido, né, senador Raupp? É verdade, é verdade. Ele sempre falava MDB. Todos os pronunciamentos dele, ele sempre falou MDB. MDB de grandes lutas, de história, das diretas já, da redemocratização do país, né, da liberdade de expressão, do direito, né, à imprensa, e jamais o MDB vai se afastar da ideologia, né, de liberdade do povo brasileiro. Eu queria, antes de iniciar meu pronunciamento, cumprimentar aqui uma delegação de vereadores da nossa querida Jaru, lá da cidade do João Gonçalves Júnior, nosso prefeito, do Jefferson Lima, que é do PMDB, o prefeito é do PSDB, o vice Jefferson Lima é do MDB. E também do meu primeiro suplente no Senado Federal, do Tomás Correia, que é o senador da região ali de Jaru, e que já ocupou também, né, esse mandato aqui, defendendo o estado de Rondônia e a região de Jaru, na tribuna aqui do Senado Federal, com brilhantismo. Como um grande orador, Tomás Correia, ex-prefeito da capital, ex-deputado constituinte do estado de Rondônia, é procurador federal, já aposentado, mas ainda emprestando seu nome como primeiro suplente no Senado Federal. Queria cumprimentar o vereador Marcão, que está aqui presente na tribuna de honra, o vereador Chico Bacher, o vereador Renato, o vereador Dico e o vereador Carlinhos, a Denísia, né? Carlinhos da Denísia. Então, em nome desses 5 vereadores, queria cumprimentar a Câmara de Jaru e parabenizar pelo trabalho harmônico o que tem feito com a Prefeitura, com o prefeito João Gonçalves Júnior e com o vice-prefeito Jefferson. É assim que deve ser. Eu já fui vereador e prefeito, vereador em Cacoal e prefeito por 2 vezes em Rolim de Moura, e também governador do estado. Eu sei que esse trabalho de harmonia, então eu já vivi os 2 lados, e eu sei que esse trabalho de harmonia é muito importante. Eu estava na segunda-feira de manhã ainda, segunda-feira passada, em Nova Brasilândia, cidade que eu tive 94% dos votos, quando fui candidato a governador, um recorde que ninguém bateu até agora, depois de 20 anos, e nem eu, com certeza, baterei esse recorde em qualquer cidade de Rondônia, 94% dos votos. E lá construímos uma rodoviária muito bonita, no valor de R$1.800.000, foi inaugurada segunda-feira de manhã, uma rodoviária moderna, com farmácia, com restaurantes, com lojas, com salas para lojas, é uma rodoviária bem moderna mesmo. E lá eu pude falar no meu pronunciamento, já tinha falado na rádio um pouco antes, na Vitória Régia, emissora de rádio da cidade, da harmonia, e lá estava para, naquele dia, no final do dia, a Câmara estava para instalar uma CPI contra o prefeito, por uma falha de um assessor, de um secretário, um assessor que tinha pagado na sua pasta, na sua secretaria, algumas horas extras, que estava sendo questionada, de um funcionário que trabalhou, o servidor trabalhou, mas acho que a lei dizia que tinha que ter um limite de horas, às vezes, e extrapolou um pouco esse limite. Mas o serviço foi feito, o trabalho foi feito, então falei para os vereadores, olha, eu acho que não há motivo para instalar uma CPI por uma coisa tão pequena, que o serviço foi feito, a obra foi concluída, só porque teve um pouquinho de horas além do limite que podia ser feito, mas as horas foram executadas. Então, coisas desse tipo, acho que vale a pena conversar. A Câmara de Vereadores, o presidente,
né, conversar com o prefeito e encontrar outra forma de corrigir e não de abrir uma CPI simplesmente para apurar um desgaste para o município. Então, eu sempre falo que as câmaras de vereadores, assim como as Assembleias Legislativas e o próprio Congresso Nacional, tem que ter um mínimo de harmonia, né, entre os poderes. E eu sempre defendi aqui nesta tribuna a harmonia, que os poderes têm que se conversar, têm que se respeitar, eles podem ser independentes, um fiscalizar o outro, mas tem que trabalhar em harmonia, porque a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Maior, diz que os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos. Então, tem que ter harmonia. Quando não tem harmonia dos poderes, a coisa não fica bem, e quem paga é a população. Então, eu parabenizo os vereadores de Jaru, a Câmara de Jaru, assim como a grande maioria das câmaras de Rondônia, se não todas, que têm trabalhado em harmonia, independente, fiscalizando o Poder Executivo, mas trabalhando harmonicamente, se respeitando com o Poder Executivo. Sejam bem-vindos ao Senado Federal, senhores vereadores de Jaru. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, recentemente li o relatório de atividades da nossa gloriosa Advocacia Geral da União, relativos a 2017, o que reforçou minha já antiga admiração por esse órgão tão respeitado pela nossa população. Gostaria hoje, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, de compartilhar essa minha admiração e expressar minhas congratulações a todas e a todos advogados da União pelo inestimável serviço que prestam ao Estado e à sociedade brasileira. Mais do que garantir a representação judicial da União, ao contribuir para a segurança jurídica das ações do Estado, a AGU, a Advocacia Geral da União, oferece a base sobre a qual as decisões políticas podem se viabilizar. Deste modo, senhoras e senhores senadores, o trabalho da AGU é integral, é constitutivo do sucesso das políticas públicas que resultam dessas decisões. Traduzindo em números, esse trabalho impressiona. Em 2017, a AGU cuidou de 5 milhões de novas demandas judiciais, 4 vezes mais do que no ano anterior. 20 milhões de ações e recursos na Justiça Federal foram acompanhados pelos advogados e advogadas da União. No total, as ações resultaram em uma economia de mais de R$ 1 trilhão para os cofres públicos, além de uma arrecadação de mais de 32 bilhões diretamente. Parte desse resultado vem da atuação no combate à corrupção, papel em que a AGU, por conta própria ou em associação com outros órgãos, como o TCU, tem assumido um protagonismo crescente, com resultados significativos. E não foi apenas nos tribunais que a AGU demonstrou sua competência. Na via da mediação e da conciliação, o órgão celebrou mais de 80 mil acordos. Em 2017, aliás, foi concluído o maior acordo judicial da história do país, que pôs fim ao litígio entre bancos e poupadores em torno da forma de correção de valores adotada durante a vigência dos planos Bresser, de 1987, do Plano Verão, de 1989, e do Plano Collor II, de 1990. Mais de 1 milhão de processos devem ser encerrados com esse acordo, um alívio importante para uma justiça que lida com mais de 80 milhões de processos tramitando e cerca de 12 bilhões de reais serão injetados na economia a partir deste ano como consequência deste acordo histórico. Mas
a importância da atuação dos advogados e das advogadas da União mede-se também por outros aspectos, que não só os financeiros. Junto ao STF, a AGU defendeu teses importantes para a garantia de direitos sociais fundamentais. Por exemplo, defendeu a constitucionalidade do programa Mais Médicos, um programa que tem atendido milhões e milhões de brasileiros nos mais longínquos rincões deste país. O programa Mais Médico e a necessidade de ressarcimento de gastos do SUS com clientes de planos de saúde. Também demonstrou com sucesso na Corte Suprema a constitucionalidade da reforma do ensino médio, projeto esse aprovado aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal e na Câmara Federal. Também demonstrou com sucesso na Corte Suprema a constitucionalidade da reforma do ensino médio e da reserva de vagas nos concursos públicos federais para candidatos negros, e recuperou mais de 480 mil hectares de terras públicas indevidamente apropriadas no Amazonas, uma área quase equivalente à do Distrito Federal. No seu outro âmbito de atuação e da orientação jurídica, a AGU demonstrou com igual ênfase sua capacidade de trabalho. Foram mais de 180 mil manifestações jurídicas e quase 50 mil pareceres exarados pela Consultoria Geral da União. Alguns desses pareceres, com caráter vinculante para toda a administração pública federal, trataram de assuntos de grande relevância. Por exemplo, uniformizou-se o entendimento de que o exercício de greve pelos funcionários públicos permite desconto dos dias parados. Eu sei que não é um assunto muito pacífico diante dos sindicatos. Outro parecer vinculante equiparou os prazos de licença adotante aos prazos de licença gestante. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o trabalho realizado pela AGU, como mostram esses dados do relatório Panorama 2017, são essenciais não apenas para defender os interesses do Estado brasileiro, mas também e, sobretudo, para fazer avançar os interesses e objetivos maiores da sociedade brasileira. Para terminar, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui congratular-me com todas as advogadas e todos os advogados da União, em especial com a advogada-geral da União, doutora Grace Maria Fernandes, que tem sido sempre muito diligente nas suas ações. Por seu excelente trabalho, parabenizo a advogada-geral da União. Parabenizo também o assessor parlamentar da AGU, doutor Nilson, que com uma certa frequência tem estado aqui no Parlamento, aqui no Senado e na Câmara, fazendo essa interface do Congresso com a Advocacia Geral da União. À AGU, meus parabéns e meus sinceros agradecimentos por todo o bem que fazem ao nosso país. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, ainda antes de encerrar o nosso pronunciamento, queria dizer que ao povo de Rondônia, que todos os finais de semana, no meio da semana, a gente trabalha aqui em Brasília e trabalha muito. Eu sei que quem está fora, às vezes não sabe o trabalho do senador, da senadora, do deputado federal, nas comissões. Tem dia que a gente começa nas comissões 7h30, 8 horas da manhã, e às vezes vai até 11 horas da noite aqui no plenário do Senado ou da Câmara dos Deputados. E quando estamos no Estado, a gente não fica também tomando banho na piscina ou banho de rios, a gente fica trabalhando, andando mesmo, visitando 8, 10 cidades. No final da semana passada eu visitei 10 cidades, de sexta-feira a domingo. E já teve final de semana de eu fazer 2.400 quilômetros andando de carro. Às vezes tem que usar 2 motoristas, porque tem que andar à noite mesmo, entre uma cidade e outra. E olha que o meu estado, entre Porto Velho, que é a capital, a Cabixi, são 800 quilômetros. E um dia eu desci de madrugada, já por volta de 2 horas da manhã, em Porto Velho, eu e a deputada Marinha,
pegamos o carro, descansamos um pouquinho mesmo, e 6 horas da manhã já estava na estrada. Vamos chegar 4 horas da tarde, 16 horas, na cidade de Cabixi, que fica na divisa com Mato Grosso, já lá no Vale do Guaporé. Então, foram 800 quilômetros, fizemos 2 paradas, né, uma para abastecer e outra para almoçar, comer um lanche, né, o almoço foi no posto de gasolina, para poder fazer esses 800, para chegar numa agenda, para cumprir uma agenda na cidade de Cabixi. Então, a nossa vida é assim, trabalhando no meio da semana aqui no Congresso Nacional e nos finais de semana percorrendo as bases, como se diz, acolhendo reivindicações e entregando também melhorias, obras, como já falei aqui da inauguração da rodoviária, para citar um exemplo, mas todos os finais de semana são inúmeras obras inauguradas, são maquinários entregues, né, às associações rurais, às prefeituras. Agora mesmo tem máquina para entregar nos 52 municípios de uma emenda parlamentar coletiva e impositiva. A nossa bancada conseguiu emplacar uma emenda de 152 milhões de reais, todas para maquinários, para equipamentos. Ou são tratores, são mais de 500 tratores agrícolas, traçados com grades, aradoras e carretas, e mais uma quantidade de máquinas pesadas, tratores, motoniveladoras, pá carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões, né, para as prefeituras, para as patrulhas mecanizadas das prefeituras. Esse é o trabalho de um parlamentar de Rondônia, que eu sei que é o trabalho dos parlamentares de todo o Brasil, assim como dos vereadores que vêm aqui pedir também equipamentos, pedir máquinas. Eu já assumi compromisso de distribuir algumas máquinas na cidade de Jaru, de construir algumas obras, aumentando o teto da saúde. Aumentei uma vez, estamos agora pela 2ª vez, né, numa investida para aumentar o teto da saúde, para tocar o hospital e a cidade de Jamaica. Assim, são todos os municípios, de Guajará-Mirim a Cabixi, como a gente sempre fala, de Cabixi a Guajará-Mirim, de Guajará-Mirim a Cabixi. A gente tem trabalhado sempre, eu e a deputada Marinha, porque não dizer toda a bancada do Estado de Rondônia, e pode contar sempre com o nosso trabalho. Obrigado, senhora presidente. Senadora Raupp, foi muito bom o senhor ter dado um pouco do retrato que nem sempre compreendido do trabalho parlamentar. Como o senhor também, a gente aqui se desdobra, nos viramos nos 30, como a gente fala, porque são audiências que eu aqui tive no momento da marcha dos prefeitos em Brasília, em 6 dias apenas, no meu gabinete foram 670 pessoas atendidas, e num gabinete que não é grande para acolher tantas pessoas, mas é exatamente a demanda que a gente precisa fazer. E nesse final de semana agora também, eu estarei fazendo, como o senhor relatou aqui, indo para Bento Gonçalves, numa grande feira que tem lá, indo para Antônio Prado, que é uma cidade de patrimônio da imigração italiana, depois volto a Novo Hamburgo, capital do calçado, para falar para o setor empreendedor, tem um encontro com o sindicato da hotelaria, restaurantes e bares em Porto Alegre, tem muitas demandas aqui que nós tratamos, e na segunda-feira prossegue de novo uma agenda intensa até voltarmos no final, no início da manhã, que sai 6 horas da manhã. Para sair 6 horas tem que estar 5 horas no aeroporto, e a gente chega aqui como se tivesse, digamos, numa vigília, passado uma vigília. Então, é realmente desgastante, é um problema que precisa ter saúde. O Rio Grande do Sul não tem, a sua Rondônia, aquele clima de calor o ano todo. O Rio Grande do Sul agora tem o inverno. Aí a gente pega muita turbulência nos aviões, é estressante isso também. É para compartilhar com os telespectadores, o senhor fez muito bem, que a gente fica apenas dando uma informação do que faz. E a vinda dos vereadores aqui, do seu estado, eu conheço Rondônia, eu sou a luta também do Cassol, dos outros parlamentares, do Assir Gurgás, em relação a, por exemplo, Rondônia ter os fiscais federais agropecuários, são 10 frigoríficos que poderiam exportar carne, são habilitados e não tem o serviço da defesa sanitária animal, que os senhores lutaram tanto para que isso fosse implementado. E as pessoas chegam lá, às vezes fazem o concurso, depois saem, porque eles também pedem aquela questão de um adicional de fronteira, que ainda não foi deliberado. Então, todas essas agendas que nós compartilhamos aqui, é bom o senhor falar, para ver que o parlamentar não fica aqui na piscina. Até porque, neste inverno, aqui em Brasília, a água é muito gelada, não dá para ir para a piscina, senador, mesmo que quisesse, porque não suporta. Então, parabéns ao seu trabalho, ao trabalho dos vereadores que estão aqui presentes, e eu convido para fazer uso da palavra agora. Obrigado pela contribuição de Vossa Excelência, né? E tem sido uma luta da Comissão de Agricultura, que Vossa Excelência já foi presidente, que o senador Ivo Cassol
é o atual presidente, agora licenciado por 4 meses. Essa luta da Comissão de Agricultura do Senado Federal, que você já foi presidente, o senador Ivo Cassol é o presidente atual, mas licenciado por 4 meses, e eu estou como vice, assumindo a presidência da Comissão de Agricultura, e temos conversado sempre com o Ministério da Agricultura para ampliar um pouco mais o quadro de fiscais federais nos frigoríficos de Rondônia, que tem, mas numa quantidade não suficiente ainda para poder suprir toda essa demanda das exportações e do trabalho dos frigoríficos, dos laticínios, que tem em grande quantidade, tanto frigorífico como laticínio em Rondônia. Eu sei que Vossa Excelência é uma senadora trabalhadora, né, assim como a senadora Regina Souza, que está aqui, né, no plenário, como o senador Requião, do Paraná, como todos os senadores que têm trabalhado ou aqui no Congresso ou nas suas bases, nos seus estados. Obrigado, presidente. Obrigado.